Quem achou aí diz amém. Quem não achou diz ai de mim. Eu espero um pouquinho. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8, diz o seguinte: Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Ameleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e a seu povo a fio da espada. Somente até aí. Conhecemos bem a história anterior a esse fato. O livro de Êxodo quer dizer saída. Foi quando o povo ele foi livre de um tempo de escravidão, que eles estavam há aproximadamente 400 a 430 anos escravos no Egito. E a história é longa, você pode anteceder esses capítulos e ler, é uma história muito bonita, muito interessante. Deus trouxe livramento para o povo. O povo passava por grandes dificuldades, eles eram açoitados, forçados a trabalhar de maneira forçada mesmo, maneira cansativa demais. Só que o povo adorava ao Senhor, ainda assim, apesar da dificuldade, o povo, em meio à perseguição, eles adoravam ao Senhor Jesus, adoravam ao Senhor Deus, ao nosso Deus, Todo-Poderoso. Diante dessa situação, todos sabemos, Deus levantou um libertador. Esse libertador foi Moisés. A história é bem ampla, é bem grande. Deus levantou Moisés para libertar o povo. Nessa caminhada, Moisés foi a Faraó e disse: deixa o meu povo ir. Só que Faraó não deixava o povo ir. Deixa o meu povo ir. E Faraó não deixava o povo ir. Mais adiante na leitura você pode perceber que a Bíblia nos informa que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Deus tinha um propósito nisso. O que Deus queria, endurecendo o coração de Faraó, Deus queria mostrar para todo o Egito e até mesmo para o próprio povo de Deus que Ele era o único Deus. Alguns deuses daquela época foram desconfigurados com as 10 pragas. Alguns deles, o deus Ra, que era o sol, que eles chamavam de deus Ra. Houve um eclipse, o sol ficou coberto e ali foi desmantelado na frente deles um deus que eles criaram para eles. O rio Nilo, que era considerado um deus também, se fez como sangue. As águas se fizeram como sangue. E ali, mais um deus que eles consideravam caiu. E em cada 10 pragas isso foi acontecendo. Tudo que eles acreditavam e tudo que eles criam como Deus, o próprio Senhor, endurecendo o coração de Faraó, provou para eles que Deus é o único e verdadeiro, e não há outro além dele e após ele. Tanto para os egípcios quanto para o próprio povo de Deus, isso foi confirmado, isso foi provado. Assim, Deus fez um milagre muito grande. Todos conhecemos, que eles pisaram, guiados por Moisés, e o mar se abriu. Se no céu tiver uma central de videotape, eu quero chegar lá no céu e eu quero ver como é que foi a cena, porque a gente vê em desenho, a gente vê em filme, e já é tremendo. Como deve ter sido isso? O povo passar pelo mar e chegar do outro lado totalmente liberto agora. E livre daquela opressão dos egípcios. Eles tiveram agora o primeiro desafio deles. E o primeiro desafio é esse desafio que a gente acabou de ler.
Eles pelejaram contra os amalequitas. Os amalequitas eram um povo cananeu considerado o mais violento e o mais cruel. Tanto é que, nessa batalha, eles atacaram pela retaguarda, por onde aquelas pessoas mais fracas ficavam. Isso está lá, você abre comigo em Deuteronômio 25, passa um pouquinho, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e depois Deuteronômio. Deuteronômio 25, versículo 17 e 18, diz: lembra-te do que te fez Ameleque no caminho, quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Então os amalequitas, eles eram um povo cruel. Eles foram à guerra, mas eles não foram enfrentar os guerreiros que estavam na frente da batalha. Eles começaram pelos mais fracos, aqueles mais débeis que estavam lá no final da fila, e fizeram atos de grande crueldade. E quando os amalequitas ainda continuavam se levantando contra o povo de Israel, Moisés, sob a orientação de Deus, chamou a Josué. Essa é a primeira vez na Bíblia que é citado o nome de Josué. Então nessa hora Josué já era comandante de um exército. Ele foi responsável por esse exército. Nessa época ele tinha aproximadamente 45 anos já. E como na quinta-feira, lá na Quinta Total, eu fiz um comentário a respeito do que nós vemos o sucesso na vida de alguém e a gente acha que foi da noite para o dia para quem está assistindo. Mas para quem vivencia, só Deus sabe o processo pelo qual Josué passou para chegar onde ele chegou e para ter a posição que ele tinha. Na verdade, muitas das vezes nós pedimos a Deus um milagre, né? Senhor, eu quero um milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. E eu entendo o seguinte: uma lagarta, para que ela vire borboleta, ela não precisa de um milagre. A única coisa que ela precisa é saber respeitar o processo. Muitas das vezes nós pedimos a Deus um milagre e a gente não nos permite entrar no processo de Deus para a nossa transformação. A mudança muitas das vezes está mais associada em entrar no processo do que o milagre chegue na nossa vida. Eu acho que um grande milagre é nós permitirmos que o Senhor trate o nosso caráter, nosso coração, entrando no processo que Ele determinou para que nós venhamos a vivenciar. Amém? Se permita viver esse processo, assim como aconteceu com Josué. Algumas coisas aqui a gente pode pontuar. Moisés, ele viu uma guerra sendo formada contra o povo de Israel. E ele buscou em Deus estratégias. Ele teve aquilo que a gente chama de discernimento espiritual. Eu entendo, já falei essa frase para algumas pessoas, que a gente não deve espiritualizar tudo, mas também a gente não deve considerar todas as coisas como natural demais. Uma pessoa chegou para mim, vou explicar melhor. Uma pessoa chegou para mim e disse que eu falei isso com a juventude. Pediu uma oração. Eu falei, a respeito de quê? Não foi uma pessoa daqui não, tá? Falar do Rio. Aqui, graças a Deus, Marataízes, o pessoal não tem esse problema que eu vou falar aqui não, mas lá no Rio o pessoal tinha. Chegou para mim e falou pediu uma oração pela vida financeira. E aí eu perguntei para a pessoa, você tem sido fiel ao Senhor nessa área? Não tem dado para ser fiel. E aí o que eu entendo? O que a Bíblia nos orienta é o que repreende o devorador não é nenhuma oração, é uma mudança de atitude. Se a gente mudar a nossa atitude, Deus vai nos abençoar. Às vezes a gente está pedindo oração por coisas que depende de uma mudança de atitude nossa. Deus vai abençoar sim, mas nós precisamos mudar a nossa atitude. Porque eu entendo também que nada muda se nós não mudarmos primeiro. Precisamos mudar nossa maneira de agir muitas das vezes para que a bênção de Deus chegue. E às vezes a gente está orando. Aí uma pessoa chega para mim, eu quero muito passar na prova do vestibular ou passar na escola. Ora por mim. E eu pergunto, está estudando? Ou está cruzando os braços e pedindo oração? Gente, se você não estudar, dificilmente, gente, vai aparecer um anjo com uma varinha de condão na hora da prova
vai tocar na tua mente, você vai saber todas as respostas daquela prova. Quando a Bíblia fala, esforça-te, eu te ajudarei, ou seja, ser ajudado está diretamente ligado ao teu esforço primeiro. Esforça-te, e aí eu vou te ajudar, e aí eu vou ser contigo, e aí eu vou te abençoar. Precisamos nos esforçar, para que Deus traga a bênção sobre nossas vidas. Moisés teve ali um discernimento espiritual. Enquanto vocês vão para a batalha, eu vou subir o monte. Eu, Arão e Ur. Arão era irmão de Moisés. Ur provavelmente era esposo da irmã de Moisés, esposo de Miriam. Eu li um pouco e não me dá certeza, mas diz que provavelmente seria o esposo dela. E ele montou essa estratégia, ou seja, ele não viu só pelo lado natural. Josué, vai para a guerra, leva os melhores homens, que a gente vai conseguir vencer. Ao passo que ele mandou Josué ir para a guerra, ele falou, eu vou subir o monte, e lá eu vou estar intercedendo e orando por essa guerra, por essa batalha. Porque ele entendeu que nem tudo é natural, existe o lado espiritual também. E às vezes nós somos pegos de surpresa, porque nós lutamos naturalmente contra as dificuldades e lutas das nossas vidas. E nem tudo é natural. Nós não podemos atacar só o lado natural. A gente tem que fazer alguma coisa naturalmente, sim. Mas a gente precisa entender que existe um mundo espiritual ao nosso redor. E existe uma necessidade de oração e de intercessão. E aí, nós entendemos o seguinte, como diz lá em 2 Coríntios 10, 3 e 4, as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para desfazer todo tipo de armadilha, todo tipo de sofisma. Você vai agir naturalmente, porque a tua vida não pode parar, mas juntamente com isso, você vai orar ao Senhor, interceder por vidas ou até pela sua própria vida, para que Deus possa operar um milagre naquilo que você está agindo no natural. Muitas das vezes, desculpa a expressão, quebramos a cara agindo só no natural. E esquecemos que existe um mundo espiritual, que é tão forte. Esquecemos que precisamos orar, que precisamos ler a Bíblia, que precisamos às vezes jejuar sim. Eu entendo lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Vou fazer a leitura. Eclesiastes 10, 10. Salmo, Provérbios, depois Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10 diz o seguinte: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. O que está dizendo aqui? Se eu pegar um machado, o meu desejo é cortar uma árvore, e se eu não afiar esse machado e for cortar essa árvore, eu posso até cortar aquela árvore, mas o meu esforço vai ser sobre-humano, porque aquele machado está cego. Então eu vou pegar aquele machado, vou ter que bater muitas vezes, vou me desgastar muito, porque eu não tive a sabedoria de, antes de usar aquele instrumento, afiar aquela lâmina. Eu vou cortar essa árvore, mas o desgaste vai ser muito grande. E eu vejo a oração como afiar o machado. De repente você perde 10, 15 minutos por dia afiando o seu machado. Mas quando você for utilizar esse machado, vai ser mais eficaz. Do que você se desgastar sem oração. Você pode até conquistar algumas coisas pela misericórdia de Deus, mas vai ter desgaste para cada um de nós. Eu não afiei antes, eu não orei antes, então eu vou bater naquela árvore, vou cansar, vai passar um dia inteiro, vai demorar para eu alcançar o meu objetivo. Eu vou até alcançar, mas o desgaste vai ser maior. Queridos, nós temos nos desgastado tanto pela falta de oração. Nós temos nos desgastado tanto no nosso dia a dia pela falta de intercessão, quando as coisas poderiam ser mais fáceis para nós. Eu sei que no mundo nós teremos aflições, mas ainda de ter as aflições do mundo, parece que nós dificultamos ainda mais. Muitas das vezes nós vivemos sem orar. Nós esquecemos que nós temos uma arma poderosa em Deus. Você já deve ter lido, tem até música lá em Efésios 6, que existem as nossas armas espirituais.
capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Nós temos à nossa disposição armas espirituais. Só que nós precisamos usar essas armas na hora certa. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, nós estamos padecendo diante de uma situação de dificuldade, por conta de lutar naturalmente apenas, e não usar as armas que estão à nossa disposição, segundo a Bíblia nos orienta. Eu entendo que lá no monte, enquanto Moisés levantava as mãos levantadas é como significado ali de a intercessão contínua. Só que ele começou a se sentir cansado. Imagina você ficar com as mãos levantadas por 10 minutos, já é difícil. E enquanto a guerra não acabasse, ele se dispôs a ficar com as mãos levantadas. Só que ele cansou. E a Bíblia me mostra que, enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas e erguidas, Israel prevalecia e vencia aquela guerra. Mas quando Moisés cansava e a mão dele descia, os amalequitas começavam a ganhar aquela guerra. Isso é um ato profético. Nós aqui sabemos muito bem o que é isso. Assim como foi logo depois o ato profético para conquistar Jericó, uma cidade muito fortificada, que foi Josué também que conduziu o povo. Deus dá orientação que ele teria que, durante 6 dias, ele tinha que rodar ao redor daquela cidade uma vez. E no 7º dia, ele ia rodar com todo o povo 7 vezes ao redor daquela cidade. Quando veio um grande grito e som de instrumento musical, os muros daquela cidade caíram. É um ato profético, é algo espiritual. Não é algo humano. Vamos pegar a nossa arma, a nossa força, o nosso vigor, e vamos enfrentar as dificuldades do dia a dia. Querido, você pode estar cheio de boa vontade, mas a nossa força diante das lutas que a gente enfrenta, muitas das vezes não consegue vencer aquela luta. E aí a gente tem que lançar mão, ou seja, usar as armas de Deus à nossa disposição. Quando Arão e Hur, que estavam com Moisés no monte, percebeu que o povo vencia quando as mãos estavam erguidas, e que o povo perdia quando as mãos abaixavam, eles perceberam primeiro o cansaço que Moisés estava, pelo tempo que ele estava ali. E eles colocaram uma pedra para que Moisés sentasse. Eles cuidaram da liderança deles. Eles entenderam que Moisés é o líder, é o nosso guia, é o nosso pastor, mas ele é ser humano como todos nós, e ele pode cansar. E quando ele cansar? Porque Moisés era aquele que cuidava do problema de todo mundo. Todo mundo ia até ele. Mas e dele? Quem cuidava? Quem chegava perto? Moisés era aquele que chegava perto das pessoas. E aí, como é que você está? Moisés era aquele que ia na tenda de cada um. Está precisando de alguma coisa? Vou orar por você. Precisamos de leis. Eu vou subir um monte com idade. Vou ficar lá 40 dias e 40 noites. Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E depois recebeu os 10 mandamentos. Ele pagou esse preço por todo o povo. Só que Moisés cansava também, porque ele era ser humano. Só que ali do lado ele tinha 2 cooperadores, Arão e Hur, que perceberam o cansaço dele, colocaram uma pedra para ele sentar. E fizeram mais. Seguraram as mãos de Moisés, um de um lado, ergueu a mão dele, e o outro de outro lado e ergueu a mão dele também. E isso não somente em benefício próprio, mas em benefício de todo o povo de Israel. E a Bíblia nos informa que Israel venceu aquela batalha de uma forma triunfal. Porque eles não usaram armas somente naturais, eles entenderam, porque o guia orientou, o líder orientou, de que aquela batalha tinha um lado espiritual que tinha que ser vencido também. Mas alguém estava disposto a pagar um preço. E onde estão os intercessores que vão ajudar ali enquanto Moisés está pagando o preço, segurando as mãos dele?
Onde que estão os cooperadores? Porque nessa guerra não tem só aquele general que vai à frente para lutar, não tem só homens de guerra que vão à frente para pelejar, tem aqueles que ficam também lá atrás na retaguarda, orando e intercedendo pelo povo, pela sua liderança e pelo seu pastor e pelos seus pastores, assim como a gente viu aqui. Qual é o seu papel nisso tudo? Qual é o meu papel nisso tudo? Pode ser que você não seja um Josué que vai na frente de uma batalha, te mandaram para ir fazer isso. Pode ser que você também não seja pessoas da igreja que vão junto, vamos lá, estou junto, vou para frente da batalha, se coloca à disposição para isso. Quem sabe você não é daquele que tem que estar dobrando os joelhos pela igreja, dobrando o seu joelho pela vida do seu pastor e da sua pastora e das suas pastoras, sustentando a vida deles, porque pesa, muitas das vezes é pesado demais, e as pessoas às vezes olham e falam assim, quem fez tudo foi Josué, porque Josué apareceu mais diante dos homens, mas existem pessoas que às vezes aparecem um pouco menos, mas que estão pagando um preço muito alto por nossas vidas, e que pesa por causa dessa atitude, e que precisam do nosso apoio, nosso sustento, da nossa ajuda, da nossa oração e da nossa intercessão. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Nosso pastor tem sentido algumas coisas, né, uma dor. Eu não vou perguntar quantos estão orando para o nosso pastor, mas nós precisamos fazer isso, gente, pelos nossos pastores. Sabe, Deus se agrada disso. Você faz parte de um exército. Qual é a tua posição nesse exército? Você vai guerrear, você vai sustentar, você vai orar, você vai interceder. Precisamos nos levantar em oração por nossas vidas, amém, mas pela vida dos nossos pastores também. E como eu disse para vocês, isso é um ato profético. Nós vamos triunfar contra todos os nossos inimigos, porque a palavra do Senhor nos afirma que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas nós não vamos ficar de braços cruzados, vendo tudo acontecer, sabendo que há quem faça alguma coisa. Nós precisamos, como igreja, nos levantar e andar lado a lado com os nossos pastores. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte: foi dada essa direção pelo pastor na igreja, mas sabe, eu estou orando para ver se é de Deus. Falei, gente, Deus enviou o seu anjo, nós precisamos confiar, como essas pessoas que estavam aqui confiaram, fecharam os seus olhos e se permitiram ser guiadas e conduzidas. Deus tem dado direção nessa igreja. Nós temos aí escola de cura, nós temos aí culto de quinta, nós temos aí uma construção que está chegando em nome de Jesus. Nós precisamos, estar juntinho e chegar para eles. Isso aqui não é bajulação não, gente, é permitir que nosso entendimento se abra, de que nós precisamos fazer um pouco mais, nos comprometer um pouco mais com o Senhor, com a nossa liderança, e isso para que a gente possa glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor, sendo obediente, sendo aquele que facilita, sermos facilitadores na vida dos nossos pastores e na vida um dos outros também, ser verdadeiramente koinonia, como graças a Deus nós somos. Mas há necessidade de oração pela vida dos nossos pastores, porque eles têm orado por nossas vidas, eles têm cuidado com a orientação do Senhor por cuidado de cada um de nós. Eu queria, você que como igreja entendeu, eu não tenho mais tempo, você que como igreja entendeu que nós precisamos nos levantar e apoiar essa obra que Deus levantou nesse lugar. Essa cidade precisa de nós, precisa de Jesus através de nós. E nós não estamos perdidos, nós temos um aprisco, nós temos um lugar onde a gente tem segurança de estar. Como já foi cantado aqui, o
pastor, quando deixa as 99, ele não deixa as 99 largadas, não. Ele deixa um local de segurança para buscar aquela umazinha que foi fora do caminho. Com cuidado, com carinho. Existe, muitas das vezes, a necessidade, como lá no Antigo Testamento era feito, que aquela ovelha que insistia em ficar saindo do aprisco, às vezes o pastor chegava e quebrava a perninha dela. Que maldade? Não. Quando ele quebrava a perninha para que ela não saísse mais de perto das outras, ele colocava aquela ovelha aqui, ó, e carregava ela o resto do caminho, o resto do dia, cuidando dela, para que ela não se perdesse mais. Será que a gente se permite às vezes ter a perninha quebrada? Ser chamada a atenção de alguma coisa ser pontuada em relação ao nosso comportamento e nossa vida? Que a gente tenha sensibilidade e a gente permita que o Senhor Deus guie a nossa vida por intermédio dos anjos que Ele colocou nessa igreja. Se você entendeu a necessidade de oração pela vida deles, eu queria que você ficasse de pé nesse momento, como igreja do Senhor. Que nós possamos cumprir esse papel. Eu queria chamar aqui à frente a pastora Bruna, a pastora Vanderleia, a pastora Edmar. E às vezes não precisa muito não, gente. É apenas sentir, não tô só. Estão junto comigo. Como um ato profético, eu queria que carinhosamente nossos pastores levantassem suas mãos em intercessão por nós. E você, como igreja, que entendeu o que foi dito aqui, pudesse com toda a liberdade em nome de Jesus sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quem conseguir chegar mais perto, sustenta as mãos deles. Quem não conseguir, impõe as mãos e vamos interceder pela vida dos nossos pastores em nome de Jesus. Ore pela vida dos seus pastores. Você pode orar, eu não vou conduzir essa oração. Eu quero que você, como igreja, faça a sua oração agora em nome de Jesus. Eu queria pedir que todos os jovens que estão nesse ambiente, que vieram aqui na frente, viessem à frente para interceder pelos seus pastores, por favor. Cante para ele agora sim. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a esperança que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor.
Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra se levantar se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos pastores em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Jane. Cadê Jane, gente? Oi. O vídeo pegou? Não? Amém. Nós tínhamos um vídeo muito bonito para passar para os nossos pastores. Vamos ver se a gente encaminha para eles pelo WhatsApp esse vídeo, para eles não deixarem de receber essa homenagem. Amém? E que Deus possa continuar abençoando a vida dos nossos pastores em nome de Jesus. Pastor Edmar Nunes Machado.